capítulo de número 32. Vamos ler dois versículos só. O versículo 1 e o versículo 2. Glória a Deus. Às vezes, eu fico um pouco meio preocupado quando alguns ensinador, ou doutrinador, pregador, que prega para as pessoas que não vieram. Tem que pregar para as pessoas que vieram. Os que não vieram, porque não quis, não foi? E às vezes a pessoa prega para quem veio e alguém diz: se eu não tivesse vindo para ouvir esta palavra. A palavra é para quem está aqui, Deus. Já vieram para ouvir a palavra, né? Então, Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 e 2 diz: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Meus queridos e amados irmãos, a preocupação de Deus é com o ensino da palavra. Se nós queremos florescer e dar frutos, nós precisamos que esta palavra esteja continuamente gotejando na minha cabeça, para que eu possa se desenvolver e crescer e criar maturidade. E quando se fala de doutrina, uma das doutrinas principais que nós precisamos ver, ouvir, a doutrina do pecado. Pecado significa errar o alvo. E o nosso alvo é a Nova Jerusalém. O nosso alvo é os céus. Se eu morrer no pecado, eu não atingirei o alvo desejado. Então eu tenho que entender que o pecado afasta o homem de Deus. O próprio profeta Isaías, que é o profeta messiânico, no capítulo 59, no versículo 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado, além de afastar o homem de Deus, o pecado cria uma barreira entre o homem e Deus, ao ponto de as orações não passar do teto da casa. Isso é doutrina. Glória a Deus. Sobre o pecado. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 5, e o versículo 12, ele diz que por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
O apóstolo Paulo vai mais além. No capítulo 6 de Romanos, e o versículo 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, se nós morrermos no pecado, nós não teremos o prazer de conhecer Jesus. E nem chegar aos céus. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e carecemos da glória de Deus, nós vamos para a doutrina da regeneração. Que Jesus se preocupou em ensinar sobre esta doutrina. Porque ele sabe que todos os homens são pecadores. Como prova disso, ele estava ali, agachado, escrevendo com o dedo na terra, quando trouxeram a ele uma mulher apanhada no próprio ato de adultério. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 8. E disseram, queriam pegar Jesus em contradição, porque trouxeram a mulher. A lógica tinha que trazer os dois. A lei de Moisés mandava apedrejar, eram os dois. Verdade. Mas trouxeram só a mulher para tentar pegar Jesus em contradição. E disse, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. A lei diz que as tais têm que ser apedrejadas. Tu que dizes? E Jesus, sabendo que todos os homens são pecadores, ele disse, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar pedra nesta mulher. Jesus, ele é o mestre em mexer com a consciência. Glória a Deus. Aonde ele ensina que lá no inferno existe um fogo que nunca apaga e um bicho que nunca morre. É a consciência. Quem for para o inferno, ele vai saber por que foi para lá. Eita, Quem for para o céu, vai saber por que foi para o céu. É a consciência que vai dizer. Por isso que ele falou, aquele que tiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nesta mulher. Então eles fizeram um autoexame e perceberam que eram pecadores. Saíram de um por um, soltaram as suas pedras, saiu de um por um, ficando só Jesus e a mulher. Jesus disse, cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela disse, não, nenhum. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eita, vai glória. E seja Aleluia. liberta. Vai e não pratique mais as coisas que você praticava. Isso é regeneração. Por isso que Jesus ensinou em João capítulo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É regeneração. Novo nascimento. E o apóstolo Paulo, ele ensinando sobre regeneração, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. Assim que se alguém estiver em Cristo, nova
criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez Eita glória. novo. Regeneração, novo nascimento, mudança de vida, mudança de rota. Estava destinado ao inferno, mas agora está caminhando para o céu, porque está seguindo a Jesus Cristo, está em Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Jesus Deus. neutraliza todo e Aleluia. qualquer suposto caminho que diz que o homem vai ao céu. O único caminho que leva o homem ao céu é Jesus de Nazaré. Não tem outro caminho. Então, o pecado, temos que entender que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus. O pecado leva o homem para o inferno. Por isso que nós precisamos ser regenerados. Precisamos ser uma nova criatura. Aí depois vem a doutrina da santificação. Por isso que foi lido hoje 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aleluia. Glória a Que Deus. todo o vosso espírito, alma e corpo estejam inteiramente irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Isso é santificação. Deus, ele não quer só o coração, como alguns dizem. É verdade. Deus nos quer por completo. Ele nos quer transformados. E o apóstolo Pedro, ele vai ensinar também na sua primeira carta, no capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Ele vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É santidade, irmãos. E é esta santidade nós temos que ter. Porque se nós não tivermos essa santidade, nós não conseguiremos ver Deus, irmão. Mas não conseguiremos ver Deus. É o que diz Hebreus. Não fugiu da memória aqui. Capítulo de número